Lula foi traído pelo general Gonçalves Dias? Essa é a grande pergunta no momento que resultou na demissão do ministro do GSI. Inicialmente eu estava contrário a essa demissão, mas informações que nós obtivemos depois me fizeram concordar com a posição do Lula em demitir o ministro, porque Lula foi traído pela incompetência e incapacidade de Gonçalves Dias de promover uma limpeza do bolsonarismo do GSI. Porque Gonçalves Dias foi traído pelos seus subordinados bolsonaristas. E nós temos que aproveitar essa situação para extinguir completamente o GSI, que parece um cabide de emprego de militares. Só que eu quero a sua opinião. Você acha que Lula foi ou não traído pelo Gonçalves Dias? Você acredita que o Gonçalves Dias foi só incompetente? O GSI tem que acabar? Deixa o seu like se você concorda com o fim do GSI e se inscreva no canal. Toda a polêmica que resultou na demissão do Gonçalves Dias da pasta do GSI surgiu após a divulgação pela CNN Brasil de um vídeo dos atos antidemocráticos com o ministro Gonçalves Dias circulando junto com manifestantes bolsonaristas no Palácio do Planalto no dia dos acontecimentos. Esse vídeo não prova absolutamente nada e só serve para alimentar a farsa bolsonarista de que o governo foi cúmplice, porque os bolsonaristas estão desesperados com o avanço das investigações, com o avanço também dos julgamentos no STF, porque vários parlamentares bolsonaristas estão na mira da justiça, como Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o André Fernandes, que é o autor do requerimento da CPMI dos atos antidemocráticos. Além disso, cresce também a pressão em cima do Anderson Torres para ele fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro. Eu já fiz todos os meus comentários e a contextualização do vídeo da CNN, link aqui no card. E isso acabou resultando na demissão do ministro, a qual eu inicialmente fui contra. Porque vendo as imagens, não havia ali substâncias para a demissão do ministro, subsídios para a demissão do ministro. Porque o que aparece ali? O ministro circulando entre os bolsonaristas, chegando depois que o palácio já estava invadido e completamente perdido, ele não tinha muito o que fazer ali. Por isso que inicialmente, baseado nas imagens, eu fui contra a demissão. Entretanto, novas informações surgiram e essas novas informações acabam sim dando subsídios suficientes para o governo demitir o ministro Gonçalves Dias, não somente por uma pressão das redes sociais em função da repercussão negativa que o caso acabou surgindo ou tomando. Eu concordo agora com a demissão do Gonçalves Dias. Porque o Lula, segundo o Thales Faria, ele acreditou na versão apresentada pelo Gonçalves Dias, que é um amigo de longa data do Lula. Trabalhou com o Lula assim durante muitos anos. E ele sustentou ao Lula que ele chegou após a invasão do Palácio do Planalto e tentou uma abordagem sem enfrentamento, conduzindo os manifestantes para fora para que eles pudessem ser presos e detidos pelas autoridades competentes e pelas forças de segurança. O vídeo mostra, de fato, essa versão do Gonçalves Dias, porque ele está perdido. Então ele tem a seu favor as imagens. Entretanto, o Lula, ele percebeu ou tem o entendimento de que o Gonçalves Dias perdeu o controle das suas tropas, dos seus subordinados e principalmente que ele havia sido traído pelos seus subordinados. E visivelmente isso acabou acontecendo. Mas o Lula também ficou muito irritado porque ele sabia que o Gonçalves Dias frequentou o Palácio do Planalto no dia dos atos antidemocráticos. E o Lula solicitava as imagens ao GSI do que havia acontecido. O GSI se negava a apresentar essas imagens, dizendo que elas estavam sob sigilo. De fato, se elas estão sob sigilo de investigação, o Lula não pode ter acesso a isso. Mas eles começavam a falar que, olha, as câmeras foram quebradas, não tinha muita coisa que pudesse ser visto. Então o Lula foi pego de surpresa com as imagens que foram divulgadas pela CNN. Porque o Lula sabia que o ministro estava lá no dia, mas ele não sabia que havia sido daquele jeito. Então, vendo as imagens, o Lula falou o seguinte: não, nós precisamos demitir o ministro, porque ele ficou muito irritado. E de fato, pessoal, eu concordo, vendo as imagens, vendo a incapacidade do ministro de lidar com a situação, não com a situação dos atos, mas pela traição que ele tinha dentro do GSI, a demissão foi correta. E eu quero que você coloque nos comentários, você concorda com essa demissão? Foi correta? Lula foi traído? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Até os militares concordaram com essa demissão.
Os militares, eles acreditam que a demissão do ministro vai facilitar para ele e também para as investigações. Porque pegou muito mal aquele atestado que o Gonçalves Dias emitiu, atestado médico, falando que ele estava com problemas de saúde e por isso não poderia comparecer à sessão da Câmara dos Deputados, que ele foi convidado a prestar esclarecimentos sobre os atos antidemocráticos. Ele ficou com uma pecha de mentiroso, que ele tinha dado um miguezão para conseguir escapar do escrutínio dos deputados. Porque ele não é político, ele não tem tantas habilidades políticas assim como o Silvio de Almeida e principalmente o Flávio Dino. Só que vendo isso, pessoal, mostra que o ministro era fraco. O ministro era fraco. E a traição aconteceu pela própria incapacidade do ministro de lidar com a situação. O ministro tinha que ter feito uma limpeza do bolsonarismo. E ele não fez. Mas não dá pra fazer a limpeza em 8 dias. Concordo. Porque se você promove uma exoneração em massa, você paralisa o serviço público por conta de um apagão de canetas. Mas depois dos atos antidemocráticos, ele deveria ter promovido as demissões. Só que aí o Guilherme Amado do Metrópolis trouxe a informação pra nós que o ministro estava reclamando de excesso de trabalho. Ele estava, não, tô tendo que trabalhar demais, a pressão tá intensa, eu não consigo nem pegar uma piscininha. Não, tô brincando. Ele reclamava que não podia pegar piscina. Ou seja, era um incompetente. Era um incapaz. E nós estamos cheios de ministros incapazes no governo Lula. Um deles é o Alexandre Padilha, que não percebeu a fraqueza do Arthur Lira, não percebeu que não dava pro Lira matar no peito a CPMI dos atos antidemocráticos e agora virou o que virou. Deveria ter instalado no Senado. Já comentei sobre isso, link aqui no card. E pela incapacidade do Gonçalves Dias de promover essa desoneração, agora o governo... essa exoneração dos militares, agora o governo vai ter que fazer uma nova limpeza do bolsonarismo. Não dá pra tolerar ministro incompetente mais. Não dá. E o Gonçalves Dias traiu o Lula pela sua própria incompetência. Querem um sinal? Nós tínhamos até ontem, o número 2 da pasta, que era um militar chamado Ricardo Nigri. O Ricardo Nigri era quase um braço direito do Augusto Heleno. Ele foi ao GSI por militares bolsonaristas com aval do Heleno. E ao invés de demitir o Ricardo Nigri, o que o Gonçalves Dias fez? O promoveu! Colocou o segundo escalão da pasta, a segunda posição, ele era o número 2 da pasta. Não dá! É muita incompetência. Muita, mas muita incompetência do general. Então tinha sim que ser demitido. Eu não sabia que ele era tão incompetente assim. Nós não podemos mais tolerar ministros incapazes ocupando cargos estratégicos do governo Lula. E nós precisamos discutir sim o fim do GSI, que virou um cabide de emprego de militares. É uma pasta que tem status ministeriais e sempre foi comandada por militares. Existe uma tradição. Nós temos que fazer um afago aos militares. Afago nada. Afago nada. Tem que acabar com o GSI, fazer uma limpeza, uma desmilitarização dessa pasta, transformar em secretaria. O Lula já queria fazer isso. O Lula só não fez porque quis fazer um afago aos militares. Ah não, nós temos que agradar os militares. Não tem que agradar. Tem que acabar, porque tem muito militar no GSI e os militares eles são bolsonaristas, são ideologizados, vão trair o Lula, vão trair todos aqueles que não são bolsonaristas. Então é muita incompetência que nós estamos vendo dentro do governo Lula com alguns ministros. Padilha, Dino, agora que nós vimos com o Gonçalves Dias, isso tem que acabar. O governo está tendo dificuldades pela própria incapacidade de seus ministros. E isso acaba chegando no Lula, o Lula é pego desprevenido, o Lula não é abastecido com discussões relevantes, então é importante repensar em alguns cargos ministeriais, principalmente Dino, Camilo Santana e o nosso queridíssimo Alexandre Padilha.